Poderia parecer que o sistema solar já foi estudado pela humanidade, se não completamente, pelo menos em grande detalhe. Os planetas foram identificados há muito tempo, rovers têm explorado Marte há anos, cometas e asteroides foram praticamente contados um por um, e até mesmo amostras do solo de um deles foram coletadas e trazidas para a Terra para pesquisa. Mas foi exatamente aí que os cientistas ficaram perplexos. Acontece que todo o nosso sistema solar, incluindo a distante nuvem de Oort, localizada a um ano-luz do Sol, está imerso em uma bolha gigantesca. Seu diâmetro é de 1000 anos-luz. E o mais notável, o nosso Sol está praticamente no centro dessa bolha. Será que realmente vivemos dentro de uma enorme bolha? E como o nosso sistema solar realmente funciona? Em 1977, as sondas Voyager 1 e Voyager 2 foram lançadas de Cabo Canaveral, com menos de um mês de diferença. Aliás, a Voyager 2 foi lançada antes. Mas como seguiu uma trajetória diferente, acabou alcançando a borda do Sistema Solar depois da Voyager 1, 6 anos mais tarde. Ambas detectaram uma anomalia muito estranha. À medida que se afastavam do Sol, a densidade do espaço aumentava. O espaço interestelar geralmente é considerado um vácuo, mas isso não é totalmente verdade. A densidade da matéria é extremamente baixa, mas ainda assim existe. No sistema solar, o vento solar tem uma densidade média de prótons e elétrons entre 3 e 10 partículas por centímetro cúbico, diminuindo à medida que se afasta do Sol. A menor densidade espacial ocorre na borda do sistema solar, um limite chamado de heliopausa. Nessa região, a velocidade do vento solar, o fluxo de partículas carregadas emitidas pelo Sol, ou seja, o plasma solar, cai para zero. A área entre o Sol e a heliopausa é chamada de heliosfera, uma espécie de bolha na qual todos os planetas do sistema solar estão imersos. Nesse limite, a densidade de prótons e elétrons é de 0,02 partículas por centímetro cúbico. De acordo com os cálculos, a densidade de partículas no espaço interestelar, além da heliopausa, deveria ser de aproximadamente 0,037 partículas por centímetro cúbico. As medições da Voyager 2 confirmaram esse valor a uma distância de 119,7 unidades astronômicas, ou 17,9 bilhões de quilômetros do Sol. Mas então começou a surgir algo estranho. A uma distância de 124,2 unidades astronômicas, ou 18,5 bilhões de quilômetros, a densidade aumentou para 0,12 partículas por centímetro cúbico. Por que a densidade está aumentando? Falaremos sobre isso em breve, mas antes, vamos falar sobre outra bolha, muito maior que a heliosfera, para compreendermos melhor o cosmos que nos envolveu em duas bolhas ao mesmo tempo e entender a relação entre elas. Ao olhar para imagens do espaço profundo, temos a impressão de que ele está repleto de nuvens de poeira interestelar e gases luminosos. Mas nas décadas de 1970 e 1980, astrônomos começaram a notar que o espaço ao redor do Sol era diferente dessa imagem. O sistema solar parecia estar suspenso em um quase absoluto vazio. Neste ano, cientistas do Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica, CFA, confirmaram que, de fato, estamos em uma espécie de vazio. Eles realizaram complexas simulações de computador para criar uma reconstrução tridimensional do espaço e do tempo. O estudo mostrou que o Sol e a Terra estão quase no centro de uma bolha gigante com um diâmetro de 1000 anos-luz, chamada de bolha local. De acordo com cálculos, essa bolha começou a se formar há cerca de 14 milhões de anos, após a explosão de aproximadamente 15 supernovas ao longo de milhões de anos. Essa sequência de explosões empurrou o gás interestelar para fora, formando uma estrutura semelhante a uma bolha, com uma superfície densa na fronteira. E a bolha ainda está crescendo. No início, expandia-se a uma velocidade de cerca de 60 milhas por segundo, segundo dados coletados pelo Observatório Espacial Gaia da Agência Espacial Europeia. Atualmente, ainda se expande a 4 milhas por segundo. Na superfície dessa bolha, foram detectadas 7 regiões de formação estelar, nuvens moleculares densas onde novas estrelas se formam.
Esse processo ocorre em toda a superfície da bolha local, e existem muitas outras bolhas na galáxia. Curiosamente, o Sol não estava no centro dessa bolha desde o início. Quando as supernovas explodiram, o Sol estava a cerca de 1000 anos-luz de distância. Mas, à medida que orbitava o centro da Via Láctea, há cerca de 5 milhões de anos, ele acabou entrando quase no centro da bolha. Isso está de acordo com estimativas de depósitos do isótopo radioativo ferro-60 de supernovas na crosta terrestre, segundo outros estudos. Os pesquisadores acreditam que provavelmente há muitas outras bolhas de formação estelar na Via Láctea. Alyssa Goodman, astrônoma do CFA e fundadora do projeto GLUE, explica que, estatisticamente, o Sol não estaria tão perto do centro de uma bolha gigante se essas bolhas não estivessem espalhadas por toda parte. A cientista comparou o cosmos com um queijo suíço, onde os buracos são formados por explosões de supernovas e novas estrelas surgem nas bordas desses buracos, criados pelas estrelas moribundas. A equipe de pesquisa pretende mapear mais bolhas cósmicas para obter uma representação 3D completa de sua forma, localização e tamanho. Mapeando essas bolhas ao longo do vasto espaço, os astrônomos poderão entender como elas servem de berçário para estrelas, como interagem entre si e como galáxias como a Via Láctea evoluíram ao longo do tempo. Com a descoberta da bolha local, a estrutura do sistema solar pode ser descrita assim. No centro está o Sol, em torno do qual orbitam 8 planetas. O último deles, Netuno, está a cerca de 4,45 bilhões de quilômetros, ou 30 unidades astronômicas do Sol. Além de Netuno, encontra-se o cinturão de Kuiper, uma região repleta de pequenos corpos celestes, entre eles Plutão. Esse cinturão se estende até cerca de 55 unidades astronômicas. Mais adiante, entre 125 e 135 unidades astronômicas, está a heliopausa, onde a densidade do espaço aumenta devido ao choque entre o plasma solar e o plasma interestelar. E além dela, a nuvem de Oort se espalha de 0,75 a 1,5 anos-luz do Sol, sendo uma fonte de cometas de longo período. Muitos podem se perguntar, ok, vivemos dentro de uma bolha gigantesca. E daí? Como isso afeta a nossa vida? A heliosfera nos protege contra partículas cósmicas altamente energéticas vindas do centro da galáxia. Já a bolha local é um abrigo seguro para o nosso Sol. Estudos sugerem que a passagem do Sol por braços espirais da galáxia, regiões com densidade muito maior, pode ter causado eventos de extinção em massa na Terra. Agora, o Sol parece estar em uma baía tranquila, um local favorável à vida. Será coincidência que a humanidade tenha surgido nesse momento? A ciência ainda não tem essa resposta. Mas sabemos que, graças à bolha local, temos uma visão deslumbrante do céu, e o caminho para as estrelas parece estar aberto. Fiquem ligados para mais descobertas incríveis sobre o universo. Obrigado por assistir.